ela foi em cima, quer dizer, o que você passou para os alunos foram os capítulos do livro do Deleuze, né? Sim. Uhum. Spinoza, Filosofia Prática. Eu fico mais à vontade de falar diretamente do Spinoza e tentar Uhum. problematizar a questão da alegria, Uhum. porque o que eu vou apresentar de Spinoza, na verdade, é autoral. Né? Então, é André Martins, no Aham. livro que ainda não foi publicado. Né? Aham. Bom, porque eu tenho pequenas discordâncias em relação a Deleuze, mas que eu acho que, assim, eu apresentando Spinoza, na minha interpretação, enfim, seria aprofundar mais, ver que discordâncias são essas, então acho que não é interessante isso. Uhum. Então, pensei em falar do tema de fato, né? Alegria em Spinoza, na minha leitura, né? Uhum. Bom, Perfeito. e antes dessa leitura, eu pensei assim em falar, fazer uma introdução, né? É, tentando pensar mesmo a vida de cada um, né? O sentimento, o afeto de cada um de nós, e, portanto, incluindo, obviamente, né, os alunos. Né? É, porque a filosofia ela está, na verdade, dialogando o tempo inteiro com o senso comum. Então, a abordagem da filosofia, né, ela é uma abordagem que busca partir do senso comum e analisar, quer dizer, não é um desejo de se distanciar do senso comum, mas é tentar entender quais são os subterfúgios, o não dito, as mensagens subliminares, o que de fato é vivenciado. Né? Então, é nesse sentido que é um diálogo com o senso comum, que acaba sendo um diálogo crítico, mas não necessariamente crítico no sentido de apontar o dedo, né? A princípio não, mas de tentar entender, que eu entendi que é o objetivo do curso, né? Como que a gente pode compreender, no caso, os nossos afetos. E o Spinoza, o Deleuze, claro, percebeu muito bem isso e por isso que interessou tanto ao Deleuze, ele é o grande filósofo dos afetos, inclusive até pelo uso do termo, porque o que se usava era emoção, ou seja, aquilo que move, paixão, aquilo ao que nós estamos submetidos, né, passivamente, paixão vem de patos, né, e sentimento, é o que eu sinto. Quando o Spinoza ele usa o termo, a palavra que já existia, mas que não era utilizada, afeto, isso já tem um peso conceitual, que é justamente o quê? As emoções, os sentimentos. Bom, e aí as paixões a gente vai ver depois, mas as emoções e os sentimentos não são um sentimento que existe, tal como no modelo das ideias, do mundo das ideias platônico, e que eu vivencio mais ou menos aquilo, vivencio o sentimento verdadeiro ou não. Por exemplo, falando do mais óbvio, né? Existiria um conceito no mundo das ideias, um ideal de amor, ou de amor verdadeiro. Aí eu posso vivenciar um falso amor, eu posso vivenciar mais o amor ou menos o amor, como se o amor fosse alguma coisa. E os filósofos fossem aqueles que vão tentar explicar para o leigo, explicar para o senso comum o que é o amor. Porque o amor existe em algum lugar. E eu aqui nasço e vou ter acesso a esse sentimento ou não. O que o Spinoza está dizendo é que não é isso. O que ele está dizendo é que os sentimentos nós sentimos porque nos afetamos. Então, o afeto, ao mesmo tempo, ele nomeia os sentimentos, porém, ele nomeia os sentimentos chamando a atenção que o nome dos sentimentos, por exemplo, alegria, amor, tristeza, dor, prazer, o nome dos sentimentos são nomes para experiências dos seres humanos que se afetam. Então, não faz muito sentido eu buscar, por exemplo, o amor verdadeiro ou a alegria verdadeira, porque esse adjetivo verdadeiro pressuporia que existe já o sentimento antes de eu senti-lo. Spinoza está dizendo que não, não, não. A gente dá o nome, né? Dá esse rótulozinho, porque a gente está expressando o quê? Algo que eu sinto na interação com a vida, com as coisas, com o ambiente, com as outras pessoas.
Então, eu me afeto, né? E aí eu traduzo isso por um nome que expresse, de alguma maneira, o meu sentimento. Então, quando Spinoza vai buscar definir os afetos, justamente o que menos importa é o nome, porque ele vai tentar definir o tipo de vivência, o tipo de afetação, de vivência, de se afetar, que corresponde ao que a gente chama dos sentimentos. E aí essa lucidez vai ser muito importante, justamente porque como é exatamente porque é uma maneira de se afetar, na maior parte das vezes eu simplesmente me afeto. E quando eu vou entender, aí o que acontece em geral? Ao invés de entender o meu afeto, eu vou buscar no senso comum, no discurso dominante, no hábito, na cultura, no ambiente familiar, o que estão dizendo que existe. Aí eu vou me comparar com aquilo que é simplesmente uma convenção ou um ideal e vou dizer, eu estou sentindo algo próximo disso ou não próximo, eu estou certo, eu estou errado, eu estou mais para certo do que para errado, eu devo, eu não devo. E aí entra justamente o senso comum se casa com a filosofia metafísica e faz com que a gente ache que está certo ou errado, se culpe ou se absolva, ou seja, se julgue, faça um julgamento, quando, na verdade, a gente está sentindo. Então, o que o Spinoza vai propor, e por isso ele é considerado uma filosofia terapêutica, né? Ele vai propor que, antes de mais nada, a gente entenda o que está sentindo. Então, é uma autoobservação, sim, só que não é uma autoobservação que julga, não é uma autoobservação de fora, é uma percepção, assim, digamos, né? Eu estou me sentindo alegre. Aí, opa, peraí, deixa eu tentar entender essa alegria. Mas entender essa alegria significa justamente não impor a ela ou contra ela uma definição, uma teoria. É ao contrário, eu tenho que tentar entender o que eu estou sentindo, aí sim usar a teoria como ferramenta para entender melhor o meu afeto, né? O meu sentimento. E é isso que eu então pensei em trazer. Assim, que ferramentas conceituais são essas que o Spinoza traz para a gente entender nossas alegrias? Então, esse é o primeiro ponto da introdução. Um segundo ponto da introdução ainda é, dentro do senso comum, o que eu vejo? Por exemplo, ouvi recentemente um colega, professor de filosofia, aí não cabe, né, dizer nem o nome nem a universidade, inclusive conheço ele pessoalmente e sei que ele é muito, muito bom, muito competente, mas ele estava fazendo uma apresentação, uma fala, sobre a questão do amor e do prazer em Platão. Não, Platão, ok. Eu até ouvi com interesse, que eu pensei, bom, Platão é o grande autor da metafísica. Tá. Só que a fala desse professor era justamente tentando trazer Platão para a nossa vivência do dia a dia, tentando fazer um Platão terapêutico, assim, né? Aí eu achei muito interessante a proposta, ouvi assim, achando, bom, vamos ver qual é o milagre que ele vai fazer para transformar Platão em terapêutico. Bom, e aí, sem perceber, aí claro, já é na minha visão, né? Ele recaiu no moralismo, na metafísica, e eu acho que sem que ele próprio percebesse. E aí eu anotei, né? Já havia, foi esses dias, então já havia o convite para a aula, eu anotei, opa, deixa eu anotar, botei aqui no meu note aqui do celular, porque é interessante como também parte dessa introdução mostrar o que o Spinoza, né? O Spinoza escreveu no século XVII, e, para mim, é muito claro que ele é o principal, o mais vanguardista autor do século XXI, em termos do que ele está trazendo, né? Como justamente ferramentas conceituais para pensar a imanência, né? E, então, eu achei que seria interessante pegar esses pontos em que eu via esse meu colega, né? E, em certo sentido, amigo, enfim, que a gente não se vê faz tempo, mas quando a gente já se encontrou, sempre, não só, obviamente, respeitoso, mas com muito carinho e admiração minha, pelo trabalho dele, inclusive, né, de filosofia antiga, mas onde eu via proof de que ele estava ou caindo na metafísica, ou a metafísica se impondo, né? Enfim, tanto faz. Aí eu via assim, ele dizia assim, ele criticava, né? E criticava não no sentido da crítica da análise, né? Quer dizer, ele colocava como valor negativo
Aí eu vou dizer coisas que são quase óbvias, porque fazem parte do senso comum. O prazer imediato, nas relações amorosas ou também nas relações de prazer com objetos, enfim, ele colocava como valor negativo a troca de objeto e a falta de compromisso. Hum. Então, me chamou a atenção. Opa, Bem tradicional. bem tradicional, É. bem tradicional. E mais, filosoficamente falando, bem moralista. Uhum. Filosoficamente falando, né? No senso comum também, mas eu digo mesmo na filosofia, bem moralista. Por quê? Não? E aí eu acho justamente que essas ferramentas que eu vou trazer do Spinoza, e o tempo voa, mas ajudam a gente a entender essa por que é moralista e onde está o problema disso, né? Então eu estou entendendo assim a moral e com ela o moralismo inevitavelmente são metafísicos, assim como toda metafísica inevitavelmente é moralista. Por quê? Porque se eu digo que existe um amor perfeito ou um amor ideal ou uma alegria ideal, então eu já estou imaginando um critério externo que inevitavelmente vai ter um peso sobre mim e na minha cabeça sobre os outros de julgamento. Então se cria uma moral. Né? Eu posso estar muito alegre, mas se eu penso, puxa, mas a minha alegria é imediata, então eu estou errado. Quer dizer, vai entrar um certo errado. Não vai entrar uma compreensão do que eu estou, de como eu estou me afetando. Vai entrar, eu estou me afetando e isso é ou certo ou errado. Eu estava assistindo uma coisa que você organizou com Roberto Machado hoje, e ele fala do Isso. Nietzsche falar de valores maiores do que a vida, é isso, né? São valores É, que governam e reprimem a vida. exatamente, exatamente, exatamente isso. Perfeito. Né? Roberto, né, naquele vídeo eu estou de papagaio de pirata, né, porque eu convidei, ele foi meu convidado, né, no Café Aham, Filosófico, sim. e, enfim, eu fiquei lá admirando, né, a fala dele, né, a gente era muito amigo, muito próximo. Né? Hum, é. Bom, e então ó, eu vou então agora, né, fazer esse corte para falar das ferramentas de Uhum. Spinoza e depois vou especificamente voltar para essas questões do prazer imediato, troca de objeto, falta de compromisso. Então, isso a gente guarda para daqui a pouquinho. E a gente vai ver que o Spinoza, ao modo dele, está dialogando diretamente com isso e também com a questão do que, na psicanálise de Freud, reaparece como princípio de prazer, num certo sentido, versus né, princípio de realidade, que, basicamente, o princípio de prazer diria respeito a esse prazer imediato, e o princípio de realidade diria respeito a essa postergação, a essa está me faltando a palavra, a esse adiamento do prazer em prol de um prazer maior, porém não imediato, ou porém não tão prazeroso assim. Enfim, então isso a gente vai ver depois que o Spinoza vai até aí também. Então eu diria assim que para o Spinoza, antes disso, desculpa, Spinoza ele vai diferenciar nos afetos dois afetos principais, que são alegria e tristeza. E aí ele vai definir alegria como aumento da potência de agir e tristeza como diminuição da potência de agir. Então, são definições. Isso significa o quê? Que, a partir de agora, o Spinoza está criando um conceito. Alegria, então, ele está falando da alegria que a gente sente, ok? Mas, ao mesmo tempo, está criando a alegria como um conceito. Então, o que ele está propondo, ele está criando uma ferramenta de compreensão da alegria que a gente sente. E ele está definindo a alegria, então entendendo a alegria como aumento da potência de agir. Isto é, quando cada um de nós, em algum momento do dia, da vida, a gente sente um aumento de potência, a gente se alegra. Então ele está definindo isso como alegria. E cada um de nós, quando a gente sente uma diminuição de potência, isso significa que a gente está se entristecendo. Então, ele está definindo isso como tristeza. Então, esse é o primeiro par, alegria e tristeza. Um segundo par conceitual vai ser entre afetos ativos e afetos passivos.
E aí eu vou tentar explicar de maneira simples. Não, os comentadores ficam quebrando cabeça e tudo, eu vou já colocar a coisa assim, o mais claro que eu posso, justamente para serem ferramentas úteis para a gente poder avançar com elas. Então, eu diria assim, né, é, alguém está... Ah, tá. Bom, abrir a janela, né? Ah, pois é, exato. Está todo mundo com a imagem fechadinha. Se puder ver a cara das pessoas, fica um pouquinho mais vivo. Pelo menos no debate, né? Se puder agora, melhor, mas se não, pelo menos no debate. Então, mas aí eu vou tentar então explicar de maneira sintética e clara, claro, pelo menos no debate eu quero saber se deu para entender. Que é assim, se a gente se alegra, se a alegria é um afeto, isso quer dizer que a alegria é um efeito, não uma causa, é um efeito da interação, porque na interação eu me afeto. O fato da alegria ser um efeito, né, porque eu me afetei, aumentando a potência, então isso é alegria. Aí vem uma pergunta: não significaria que toda alegria, aliás, todo afeto necessariamente é passivo? Porque eu precisei interagir e tive como efeito, não como causa, a alegria. Supondo que só vai ser ativo, né, no sentido oposto a passivo, só vai ser ativo o que for causa. Não, não é essa a ideia em Spinoza. Embora essa pergunta faça sentido, porque parece haver uma contradição, né, ou um paradoxo. Então, a explicação de Spinoza é: eu me afeto interagindo. Não está aí a passividade. Quando ele fala afeto ativo, afeto passivo, é o efeito, que é o afeto, o efeito ele pode se explicar pela minha própria potência, e aí vai ser ativo. Ou ele pode ser uma resposta, uma reação, uma reatividade ao outro, ao objeto, ao outro, ao ambiente, ao que me acontece na interação, e aí ele vai ser um afeto passivo. A tristeza, nessas definições, ela vai ser necessariamente sempre passiva. Por quê? Porque se a tristeza é diminuição da minha potência, a minha potência diminui não por uma causa interna, ela diminui por alguma ação externa. Ou melhor, é o efeito de alguma ação externa, é o efeito em mim de alguma ação externa. Pode ser psicológico, psíquico, imaginário, mas é assim, de algum modo, na minha imaginação, mais ou menos, né, o fato é que eu reagi às interações de modo a diminuir a potência. Então, eu me entristeci. Então, a tristeza é sempre passiva. Aí, agora que a gente chega no X da questão, que é a novidade da ferramenta espinosista ou espinosiana, que é as alegrias nem sempre são ativas. Então, o grande ponto central da filosofia de Spinoza em relação aos afetos, em particular as alegrias, né, é a diferenciação entre alegria ativa e alegria passiva. E aí, mais uma vez, a gente tem que lembrar que ele está falando de qualquer afeto, né, como afetar-se, e, portanto, da alegria como um efeito da interação, de como eu me afetei, como eu me afeto. Porque a gente não vai poder falar tão facilmente de estas são as alegrias passivas, estas são as alegrias ativas, porque depende da maneira como a gente se afeta. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, bom, me veio vários exemplos, acho que eu vou continuar um pouquinho antes de falar dos exemplos, mas então a questão seria assim, bom, grosso modo, um mesmo afeto ele pode ser ativo e passivo. Por quê? Porque não vai ser o mesmo afeto, porque o afeto é como eu me afeto, não é o sentimento em si, né? Aí eu vou dar, então, exemplos para diferenciar alegrias ativas e alegrias passivas, né? As alegrias ativas acontecem, né? Não são aquelas lá longe, né? Acontecem, né? São formas de se afetar quando, na interação com o ambiente, com o outro, com o objeto, nessa interação, a minha potência aumenta a partir dela, ou seja,
a interação serviu como, eu costumo usar o termo, que o Spinoza usa no outro contexto, de causa transitiva. Ou seja, a interação ela é o que desencadeia, ela é o gatilho positivo, é o que desencadeia uma potência que é minha. Então, uma alegria ativa corresponde mais ou menos à experiência que a gente vê sendo relatada em Instagram, né? E que é justamente o quê? Aquilo que, quando você está fazendo, você se sente forte, pleno, vivo. Aquilo que, ou nos momentos em que, né? Então, por exemplo, sei lá, você pode ir, eu estou a fim de ir à praia, tá? Aí eu posso estar na praia com um monte de preocupações na cabeça e não estou conseguindo relaxar, não estou conseguindo fruir, não estou conseguindo curtir, né? Mas, e aí já vou dar o exemplo de alegria passiva, né? Que é a chave da alegria passiva. Mas, por exemplo, está sendo um descarrego de energia, assim, eu estou descarregando tensão, né? Então, descarregar tensão é um exemplo claríssimo de alegria, porque ao descarregar tensão, de algum modo eu estou aumentando minha potência, mas de alegria passiva. Por quê? Porque, na verdade, não é que a minha potência esteja aumentando. Eu tenho uma variação de potência, uma sensação de aumento de potência, porque eu estou retirando um motivo de tristeza. Então, o modelo da alegria passiva é o modelo do alívio, né? É o famoso, aquela história do famoso bode na sala ilustra bem, né? Você está lá na sala assim, pô, estou meio entediado, não acontece nada, não estou alegre. Aí você bota o bode na sala, aí você vai ficar bem triste. Aí você tira o bode da sala. Nossa, aí você se sente alegre, né? Porque, ou seja, não mudou nada em relação a antes do bode entrar. Só que, ao tirar o obstáculo, você sente um aumento de potência que não é um aumento da sua própria potência, é um aumento relativo ao que saiu, ao alívio. Isso é uma alegria passiva. E aí, a alegria passiva, portanto, tem uma gradação de alegrias passivas, né? Indo para alegrias passivas mais ruins para a própria pessoa e, enfim, no caso, para os outros também, mas pensando a partir da perspectiva da própria pessoa. A alegria, digamos, né, a sensação de aumento de potência, por exemplo, de uma vingança. Então, é justamente o quê? A pessoa se vinga porque está com ódio, né? Então, ela está com ódio. O ódio é uma tristeza que destrói a própria pessoa que está odiando. Aí ela se vinga. Aí é o mesmo movimento do alívio, né? Ou seja, é uma reatividade. Aí, pá, se vingou. Aí vivenciou aquele momento de alegria passiva, que não mudou a potência dela. Ela não ficou uma pessoa mais realizada, ela não está se sentindo plena, ela está se sentindo aliviada. Ok, a princípio, em geral, isso não vai ter muita duração, mas o problema, já dialogando com a questão inicial, não é que é porque a alegria da vingança é um prazer imediato, não é esse o problema, não é essa a questão, não é esse o diferencial da alegria passiva. Em geral, ela pode durar pouco ou tende a durar pouco, justamente porque ela é reativa. Mas o problema da alegria passiva, e que nem sempre é um problema, né? Nesse exemplo é sempre um problema, mas nem sempre é um problema, é a reatividade dela. É porque ela não é um aumento da própria potência. É uma sensação de aumento de potência ou um aumento relativo ao obstáculo que foi vencido. Então, a alegria passiva é uma alegria reativa. Por que nem sempre é problema? Porque, por exemplo, um entretenimento. A princípio, a gente se alegra, né? Aí vamos pensar, a pessoa passa, sei lá, a pandemia inteira vendo todas as séries que existem da Netflix ou de outro canal de streaming. Tá, ela está se alegrando, mas não é uma alegria no aumento de potência da própria potência. É um passatempo. Esse passatempo é uma alegria passiva, que pode ser muito boa, mas é uma alegria passiva. E aí nem o prazer imediato ele volta, ele é a questão, né? Quer dizer, então o que caracteriza a alegria passiva é que ela é reativa. E aí a gente pode pensar claramente como a alegria passiva, essas alegrias autodestrutivas, como uma vingança, porque ela não apaga o ódio, né? Tanto que os serial killers, né?
Eles estão lá, eles têm aquele alívio, só que não mudou nada no incômodo interno. Aí eles vão de novo, né? Mata o seguinte, mata o seguinte, mata o seguinte, por aí vai, né? Então, a vingança é claramente uma alegria passiva que vem da tristeza e gera novas tristezas. Então, é uma sensação de aumento de potência que vem da diminuição de potência e que gera novas diminuições de potência. Enquanto que a alegria ativa não é uma coisa assim raríssima. Não, a gente vivencia pequenas, se a gente quiser colocar como gradações, né? Pequenas alegrias ativas ao longo do dia, da semana, enfim, que aqueles momentos, tudo bem, pode ser que, né, passa-se um dia sem alegrias ativas, a questão não é ficar classificando, mas tem aqueles momentos em que a gente está fazendo alguma coisa que a gente está inteiro ali. Pode ser um jogo, um videogame, um jogo de tabuleiro, mas que não é exatamente uma alegria passiva. Por quê? Porque pode ser alguma coisa que naquele momento eu estou inteiro e a minha potência está aumentando a partir de mim mesmo. Então, por exemplo, né, eu tive alguma diversão e o meu dia melhorou, né? Aí já vou encontrar as pessoas, já estou de melhor humor. Opa, não é questão, mais uma vez, do prazer ser imediato ou não ser imediato. É questão de que aquele momento foi, de algum modo, pleno, autêntico, genuíno, foi uma alegria ativa, e isso dura não pela duração do prazer, dura porque me preencheu, porque me alimentou, porque desencadeou em mim a minha vivência de que eu tenho uma potência, de que eu tenho uma força, de que a vida é boa, né? Isso é uma alegria ativa. Por isso que eu dei de propósito o exemplo, né, sei lá, de um videogame, um jogo de tabuleiro. Por quê? Porque podem ser coisas muito simples. Não precisa ser assim, nossa, alegria ativa é quando você está, né, para usar uma palavra que os coaches usam, você encontrou o seu propósito. Bom, se você tiver um propósito e se você não só encontrar, como naquele momento você está fazendo algo da ordem do seu propósito, provavelmente vai ser uma alegria ativa. Mas pode ser muito menos do que isso. Não precisa ser algo incrível, extraordinário, porque o extraordinário ele está no ordinário. Por isso, mais uma vez, a importância de entender alegria passiva, reatividade, que vai desde o fascínora, psicopata, perverso, até as pequenas alegrias passivas que, ok, tem seu valor, mas que não vai impedir depressão, não vai tirar ninguém da depressão, não vai fazer ninguém se sentir mais forte, mais potente, achar que a vida é linda. Não? As alegrias ativas podem ser pequenas coisas, que certamente vão contribuir para a gente sentir a vida como potência. E o poder, justamente, olhar, né, as pequenas coisas, olhar um jardim, olhar, sei lá, e aquilo, uau, né, ser um desencadeador desse sentimento de aumento de potência. E que podem ser também coisas incríveis e tal, mas não precisa ser coisas incríveis, porque é muito mais justamente como a gente se afeta, e não o rótulo de um tipo de alegria, né? Então, como se fosse assim, né? Digamos, jogar videogame, alegria de jogar videogame é passivo ou ativo? Ué, depende de como você está se afetando naquele momento. Essa é a diferença, né? Não tem a alegria ativa e vou agora classificar. Essa minha agora foi ativa ou passiva? Não, tem um modo como você se afetou, né? Um outro exemplo que eu acho que é fácil de perceber, né? Também, né, por exemplo, a relação sexual, né? Que hoje em dia muitas pessoas, né, me falam assim, as relações sexuais, voltando também para a questão do antimoralismo, né, dessa ferramenta conceitual do Spinoza. Elas são sem compromisso, uma troca de objeto, é o prazer imediato, é superficial. Bom, o que eu ouço as pessoas falando, o termo que eu já ouvi de mais de uma pessoa que não se conhecem, usando o mesmo termo, é assim, é como se fosse uma masturbação, mas assim, usando o corpo do outro e o outro usando o meu corpo. Se a gente tira o moralismo disso, né, dessa experiência, isso está querendo dizer o quê? Que é uma alegria passiva. E aí, pronto, você perde o moralismo. Você não está julgando, está certo, está errado, nojento, não é nojento. Não, acabou o moralismo. É só entender assim, por que, em geral, quando a pessoa descreve assim, ela está descrevendo algo com um grau de frustração muito grande.
não precisa ser pelo moralismo. Se for pelo moralismo, qualquer coisa vai ser pecado, né, digamos. Né? Mas quando a pessoa descreve o que, justamente, como ela se afetou. O que ela está dizendo é que, assim, a frustração se deve ao quê? Que era uma alegria passiva, era muito mais, digamos, eu não estava inteiro presente, não houve, em outras palavras, não houve uma alegria ativa. Enquanto que outras relações amorosas, independente de ser só uma noite ou se há compromisso, né, para já dialogar lá com a fala platônica, né? Independente disso, pode ser de uma noite e ser esse encontro de almas, né? Ser essa coisa que a relação com o outro desencadeia um aumento da potência da própria pessoa. Aí, certamente, ela não vai descrever essa experiência, independente de ser com o marido, a esposa, que transa com a mesma pessoa, sei lá, 10, 20 anos, ou de ser numa noite, ou o que for, ela provavelmente não vai descrever que foi como uma masturbação a dois. Enfim, aliás, até isso, né? Porque a própria masturbação também pode se independenciar um ou dois, pode ser vivenciada como algo que aumenta a potência ou não, como uma coisa mecânica para tirar tensão, né? Para descarregar tensão. Então, ou seja, as alegrias ativas, o outro, o ambiente, é causa transitiva de um aumento da minha própria potência. E por isso é mais satisfatório, muda o olhar que a gente tem para a vida, né? Sabe-se lá quanto tempo vai durar essa mudança, mas assim, é algo que irradia, né? A alegria passiva, que tem um grande espectro, sempre é quando é reativo, é em função, né? É respondendo ao outro. Então, eu costumo dar como exemplo também de afeto passivo, assim, digamos, né? Hoje em dia, com a pandemia, felizmente, eu estou dirigindo pouco, mas antes da pandemia eu dirigia bastante e, enfim, dirigir no Rio de Janeiro raramente é uma experiência muito gostosa, né? E aí, às vezes, digamos, sei lá, você está lá dirigindo e tal, aí vem alguém e te dá uma fechada, tá, cortada, né? Aí você vai se irritar ou não. Se você já estiver bem antes, possivelmente você não vai se irritar. Talvez até venha à sua mente assim, nossa, aquela pessoa deve estar muito mal, né? Para fazer assim uma grosseria dessa à toa, né? E ok, e não te incomodou. Se você já não está muito bem, possivelmente você vai se irritar. Aí imaginemos que você, além de se irritar, você tinha que continuar em frente, o cara te deu a fechada, virou à direita. Aí você vai atrás dele. Didaticamente, né, você está saindo do seu caminho. Você está indo para um lugar que vai te atrapalhar, que você vai chegar mais tarde onde você ia chegar. Você está justamente sendo tomado pela diminuição de potência. E aí, digamos que você vai lá e reclama com o cara, xinga ele. Aí é alegria passiva. Né? Então, diminuição de potência, tristeza, e depois aumento de potência passivo, reativo, em função do outro. A mesma coisa. Vamos pensar, dei o exemplo de jogo, né? Vamos pensar um videogame, um jogo de tabuleiro. Tem gente que não quer só tentar ganhar, se não ganhou, puxa, valeu, né? O jogo foi gostoso. Tem gente que quer ganhar, se não ganhar, se sente muito mal. E gente que eu digo assim, pode ser a minha pessoa no momento sim, no outro momento não, né? Ou seja, o prazer dela por um hábito, e eu diria um hábito que prejudica a própria pessoa, né? Mau hábito não por um julgamento moral, mas porque prejudica a própria pessoa, é assim, ela, na verdade, se habituou a ter alegrias passivas. Então, a alegria dela não é o jogo, o que aquilo desencadeia da potência dela, independente de se ganhar ou não, se ganhar, tanto melhor. Assim, ela não está aumentando a potência dela, e ela está focada na alegria passiva, isto é, em vencer o outro. Então, é aquela vitória que é uma derrota. E aí, se ela vencer, ok. Na verdade, ela não está aumentando a potência pelo prazer, pela fruição do jogo. Ela estaria satisfeita pelo quê? Eu sou melhor que o outro. Ué, mas você venceu ou não venceu, o que muda a tua potência? Não muda nada. Não, mas aí o foco está na comparação. Eu venci o outro, ou seja, o outro foi vencido por mim, eu derrotei o outro. Logo, eu tenho mais valor ou mais força do que ele.
ou sou mais inteligente, ou não sei o quê. Então, é sempre na comparação. Então, não tem moralismo nisso. É ao contrário, uma compreensão do mecanismo psíquico que vai fazer com que uma pessoa que busque só vencer competições, ela própria, provavelmente, se ela observar, e quem está de fora provavelmente pode observar, independente do certo ou do errado, de qualquer tipo de moral, vai observar que o quê? Que aquela pessoa ela está numa frustração prévia e que se mantém mesmo vencendo. Analogamente, obviamente guardando as devidas proporções, é um mecanismo análogo ao do serial killer, né? Porque ela quer vencer, venceu, então aquilo gerou um prazer, mas não é um prazer, independente, isso também não é questão de ser imediato ou ser imediato, não deixa pleno, porque ela está na dependência de mostrar que o outro é pior do que ela, ou o que dá no mesmo, ou que ela é melhor do que o outro, e não assim, estou expressando, né? A diferença da expressão, estou expressando a minha potência. E aí, né, mais ou menos assim, pô, joguei bem, ganhei, não ganhei, fiz a minha parte, ganhei, não ganhei. Ok, então é o processo, o próprio estar presente é que está sendo alegre. Ok. Então, aí, voltando para o Spinoza, para as ferramentas conceituais, o Spinoza, aí para deixar bem claro, e também para, na nossa compreensão, né, desconstruir a questão da moral e colocar no lugar essa compreensão, que é o que ele chama de ética, que é o título do principal livro dele, ele vai mostrar o seguinte, que a tristeza, que é diminuição de potência, por ser diminuição de potência, em si ela é sempre ruim. Porém, no contexto, dependendo do contexto, e não do contexto assim, em tal contexto é isso, não, do contexto vivenciado, ela pode ser boa. E ele próprio dá um exemplo. Muitas das vezes, quando a pessoa ela está numa relação compulsiva com alegrias passivas, a alegria passiva corresponderia ao que a psicanálise foi chamar de benefício secundário ou ganho secundário. Então, ela tem um ganho, né, no sintoma, digamos, se fosse usando o termo da psicanálise. Só que justamente a compulsão faz com que a pessoa, de algum modo, se anestesie em pequenas alegrias passivas, pequenas no sentido assim de que também não são alegrias ativas, e que a pessoa, essas alegrias passivas, por serem reativas, não resolvem as tristezas e, ao contrário, em geral, agravam e provocam novas tristezas. E aí diz Spinoza, e acho que, infelizmente, todo mundo vai se reconhecer no exemplo que ele dá. Tem certos momentos que tocar no fundo do poço, ele não diz com esses termos, né? Eu estou traduzindo. Tocar no fundo do poço é bom, porque aí a pessoa acorda, né? Assim, né? Cai a ficha, ela percebe assim, caramba, eu não quero mais essas alegrias passivas, porque elas estão me impedindo, estão sendo um obstáculo de alegrias verdadeiras, de alegrias ativas. Verdadeira não no sentido do modelo de alegria, mas de alegrias genuínas não no sentido do modelo, mas no sentido da minha vivência, do meu afeto. Elas estão sendo obstáculo. Então, ou seja, quando uma tristeza vem interromper um vício, uma compulsão em alegrias, em uma alegria passiva dada, né, específica, essa tristeza é boa. Então, para a gente ver, né, quer dizer, a tristeza que em si é sempre ruim, porque é diminuição de potência, no contexto da vida, nos complexos afetivos, ela pode ser boa. Porque justamente, porque a gente não é, estou sentindo isso, depois estou sentindo aquilo, e quando estou sentindo isso é só isso, são complexos afetivos. Então, existem tristezas que fazem a gente refletir, pensar, cair a ficha, perceber que não é isso que eu estou querendo da vida, né? Ou nesse momento, não estou satisfeito, né? Ou algo que gerou alegria ativa num dado momento já não está mais gerando, e aí passou a entrar numa normalidade, numa rotina um pouco compulsiva, né? O que já foi alegria ativa agora está sendo vivenciado como alegria passiva, né? Então, um afeto ele pode ser bom ou ruim nos contextos. E, por fim, passei até... Não, ainda faltam 10 minutos que eu tinha pensado, né? Enfim, para a gente
quero muito, né, debater, ouvir, por fim, especificamente a questão do prazer e da dor. Onde que o Spinoza insere aí dentro, que, num certo sentido, corresponderia, né, o prazer, ao princípio de prazer. Enfim, aí na psicanálise seria outra história que dialoga totalmente com isso, mas não, o prazer estaria mais ligado em Freud, por exemplo, ao id, né, e o princípio de realidade ao superego. Então, como que se resolve esse conflito entre id e superego? O Spinoza, que escreveu a Ética, a obra dele toda em geral em latim, né, e a Ética inclusive, ele vai chamar de prazer, vai usar o termo titilácio, com T no final, titilácio. A titilácio, as traduções não conseguem, nem sempre conseguem ser boas. Às vezes aparece como cócegas. Né? Obviamente é horrível essa tradução. Uma tradução um pouco melhor é quando traduzem titilácio como excitação. Eu proponho que seja traduzido como prazer. Ok. Em artigos de filosofia, normalmente se mantém o latim, para não ter esse problema da tradução. Então, titilácio é titilácio, ponto. É mais ou menos igual a potência de vida, potência de agir. Em geral, nos artigos, mantém-se o termo em latim, conatus. Então, o conatus, acho que o Deleuze mantém conatus também, né, quando ele escreve em francês, porque não tem uma tradução boa. A tradução seria esforço, mas esforço é uma pessoa se esforçando. O Spinoza está falando de algo que surge em nós. Então, seria um esforço sem sujeito do esforço. Imagina, né? Então, mantém em latim, conatus. Titilácio é a mesma coisa. Vamos chamar de titilácio, eu estou entendendo como prazer pontual. E fica mais claro o que é titilácio quando ele contrapõe o par, né, contraposto dele é o que em latim é dolor. Ufa, aí não tem dificuldade de tradução, é dor. Né? Então, prazer e dor. Ok, prazer no sentido pontual e dor. E ele vai fazer um segundo par para dialogar com esse, que é, ao invés da titilácio, que é pontual, ele vai falar de um prazer pleno. Ele vai chamar, obviamente, a tradução mais direta para o português estaria erradíssimo, ele vai chamar de hilaritas. Algumas traduções colocam hilariedade. Bom, pelo menos no Brasil, hilário é alguma coisa que faz rir. Então, estaria muito mais ligado a titilácio do que a hilaritas. E mesmo assim, não seria nem a titilácio. Tá, bom. Então, normalmente, nos artigos, mantém-se em latim, hilaritas. E eu não proponho nenhuma tradução. A tradução que tentam colocar para ter algum nome, né? Porque normalmente quando você traduz um livro, você tem que traduzir todos os termos, você não mantém de vez em quando o original porque você não achou um termo adequado. E coloca-se como satisfação, que é péssimo. Não é essa a ideia, mas ok, essa satisfação plena. Então vamos manter o latim hilaritas. O seu contraponto aí fica claro, que é a melancolia. Ok, então, ou seja, a titilácio está para a hilaritas, assim como assim como a dolor está para a melancolia. Então, a titilácio, prazer, está para a hilaritas, esse prazer pleno, assim como a dor está para a melancolia. E a melancolia, em Spinoza, séculos antes de Freud, bem no sentido freudiano, essa dor que toma o todo da pessoa. Então, para terminar, como que eu usaria essas novas ferramentas conceituais dialogando com as que eu apresentei até agora? Quando a gente sente uma alegria ativa, essa alegria ativa, essa sensação de aumento da potência, essa sensação de estar vivo, ela é uma hilaritas. Naquele momento, a alegria nos toma por inteiro. Porém, não há hilaritas que comece, de repente, assim, plum, hilaritas. Toda hilaritas começa na interação com o outro, com o ambiente ou com alguma coisa que a gente está fazendo. Ou seja, toda hilaritas se inicia tendo como causa transitiva, né, sendo desencadeada, sendo ativada por uma titilácio. Então, é sempre pontualmente que, quando pontualmente ele não gera em nós uma reatividade
mas, ao contrário, desencadeia o aumento da nossa própria potência, a gente tem uma alegria ativa. Do mesmo modo que é inevitável dores, porque a dor significa contrariedade, significa pequenas diminuições da potência de agir. Uma diminuição da potência de agir pontual, dores. É impossível não ter dores na vida. Não ter melancolia é possível, porque a melancolia é justamente quando a dor toma o todo da gente, que aí seria o caso de depressão, né? Seria o caso de ressentimento também, que aquilo fica, né, poluindo a mente da pessoa e ela não consegue se livrar do mal que fizeram a ela. De um modo geral, a gente pode até diferenciar conceitualmente dor de sofrimento. Dor é impossível, sofrimento seria o quê? Se a gente usar os termos dessa maneira, né? Seria a gente poderia guardar essa palavra para dizer o quê? É quando eu sofro porque eu, de algum modo, consciente ou inconscientemente, eu acho que eu não deveria estar sofrendo. Né? Digamos, eu estou sentindo uma dor, mas eu acho que eu não devia estar tendo essa dor, porque ela é injusta, porque Papai do Céu é injusto, porque a vida é injusta, porque eu queria ter uma vida sem nenhuma dor. Aí eu vou sofrer pelo fato da dor, e não é a dor. Ao contrário, muitas das vezes, ou talvez até sempre, enfim, né, uma pessoa, por exemplo, deprime, ainda que sem perceber, inconscientemente, porque ela não tem coragem de vivenciar as dores, né? Que é o que a psicanálise chama do luto. Se a pessoa não tem coragem de vivenciar as dores, porque é doloroso, a tendência é que isso mantenha a dor, né? E a pessoa substitui como se fosse por uma outra dor. E aí ela acaba se autorreprimindo, porque, aí, enfim, para fechar, vou botar uma pitada de Nietzsche, porque, como dizia Nietzsche, né? Dor e prazer estão amorosamente enlaçados. Então, não tem como ter só prazer, porque dor é contrariedade. Então, para eu ter prazer, eu preciso interagir. E se eu interagir, eu vou ter prazer e dor e prazer. A questão é, quando eu não aceito as dores, aí a tendência é que eu recubra, eu duplique aquela dor por um sofrimento. Aí eu vou estar indo na direção da melancolia. Quando eu consigo aceitar as dores, né, não só isso me faz aceitar as titilácios, como eu já fico numa disposição afetiva mais favorável às hiláritas, às alegrias ativas, às alegrias mais plenas. Então, aí, para terminar, a titilácio, sim, as titilácios, se a gente inventar aportuguesando um plural, que em latim seria as titilati, né? Bom, mas as titilácios, aportuguesando, né? Elas podem gerar alegrias ativas e podem ser alegrias passivas, como, por exemplo, justamente nos exemplos que eu dei, né? Eu reajo, eu reajo, eu reajo. Aí é sempre pontual, porque nunca vai existir uma hilaritas passiva, alegria passiva, porque a alegria passiva não tem a força de tomar todo o meu corpo. O que pode tomar todo o meu corpo é a melancolia. Aí sim, as alegrias passivas, vamos, as titilácios passivas podem gerar em mim uma tristeza generalizada, porque a alegria passiva não tem a força de tomar todo o meu corpo, de se transformar em alegria ativa. Bom, enfim, ó, acho que eu fui quase britânico aqui no horário, né? Quero muito ouvir vocês em todos os sentidos, né? Seja tirar dúvida, seja, enfim, sei lá, pergunta, questionamento, o que for. O primeiro, eu estou pensando aqui, mas primeiro eu vou botar água no moinho, né? Mas enquanto estava falando, porque eu fui no dicionário do MAC, onde tem, eu coloquei no chat, em inglês, titillation existe. Isso. Mas titillation é uma espécie de... É quase entretenimento leviano. Isso. É uma espécie de... É isso? Não, então, não é exatamente isso, mas faz sentido que a palavra tenha gerado esse sentido,
que é quando se traduz em português por excitação. Sim. Em geral, né, excitação sexual, né? Mas não só. Né? Excitação, então, ou seja, o que está na origem desse sentido, desse significado? Né? O fato de que a titilácio, em Spinoza, é pontual. Né? É para falar que é uma alegria pontual, nesse sentido, que é igual cutucar, né? Uma alegria pontual. Entendi. Outra coisa linguística, como talvez não expliquei, mas é verdade, eu vivo entre dois idiomas, né? Inglês e português. Então, eu vi o seu sotaque. Então, a gente se afeta em português. Em Isso. inglês é a voz passiva, é is affected. É afetado. É afetado. Como é no original, no pensamento de Spinoza? Como é? É reflexivo ou é... Então, no latim, né, que o Spinoza usa, olha, porque teria que olhar, perfeita colocação, teria que olhar a frase, né, as frases. Sim. Mas a definição de afeto, o Spinoza define da seguinte maneira: é uma modificação do corpo, né, e sua ideia. Mas quando ele diz e sua ideia, primeiro, ele está falando de uma coisa que é concomitante, e não é a ideia que a gente pensa, é a ideia que a gente sente. Né? Então, o que ele está dizendo é que, ao mesmo tempo, existe uma impressão, e essa impressão é sentida. Ou seja, corresponde ao sentimento. Ao ser uma modificação, sempre tem um objeto que modifica. Por isso que, inclusive, comentadores de Spinoza, no certo sentido próprio Deleuze, eu acho que se confundem aí. Porque, como tem um objeto que impressiona, parece que, ao ser afeto, necessariamente é passivo. Eu não leio dessa forma. Tá, entendi. Né? Eu leio que a imagem que eu tenho é assim: se a gente bota assim, uma mão colada na outra, assim, espalmada, né? Qual é ativa, qual é passiva? Nenhuma das duas. Né? Então, eu vejo assim, tudo é uma interação. Só que a interação tem um efeito. Quando o ativo e o passivo não diz respeito à própria interação, diz respeito a este efeito desencadeador da própria potência, ou este efeito é uma defesa, é defensivo, uma defesa psíquica, ou uma reação que é reativa. Até no português, né, quando a gente fala de reatividade, né? Ok, pode ser simplesmente a ideia de reação, tá? Mas quando a gente fala uma pessoa reativa, a gente quer dizer justamente o quê? Ela reage antes de ser racionada, né? Ela tem uma reação prévia. Uma pessoa reativa é o quê? Você dá uma sugestão, ela já entende a sugestão como um ataque. Né? Ou seja, ela está se defendendo, na verdade, de coisas anteriores na memória dela. Ela não está presente no atual. Sim. É mais ou menos essa ideia que eu entendo do afeto passivo, como um afeto reativo, ou seja, o atual desencadeia uma reatividade, uma defesa. E no afeto ativo, o atual desencadeia um aumento da minha própria potência. E aí... Não, desculpa, mas isso para dizer assim, que teria que olhar, ótima colocação, como é que é o latim de Spinoza, se afeta ou é afetado. Mas, conceitualmente, daria no mesmo. Isso. Entendi. Outra coisa, antes de abrir para os presentes e as presentes, essa disciplina foi pensada, em parte, por essa vontade mesmo que a pandemia induz, de pensar sobre o que nos faz bem e o que... não o que nos faz bem exatamente, mas onde estão as possibilidades de uma sensação de liberdade, uma possibilidade de engajamento na vida, né? Mesmo no confinamento. E no semestre passado, eu dei uma disciplina em que a gente estudou empiricamente 2 CDs, 2 álbuns. Um deles era de Emicida, em que tem uma faixa que também apareceu na discussão entre nós aqui, que é Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Não sei se conhece. Conhece essa faixa? Não? As alegrias é uma observação do panorama do bairro pobre se acordando. Né? Então, é a menina indo para a escola, tem uma série de pequenas cenas assim.
Uhum. Quando você fala do terapêutico, né, de Uhum. uma filosofia que também é terapêutica, Uhum. como é que você entende essa questão da alegria? Como é que é isso? Em Deleuze, tem trechos que parecem autoajuda, né? Você se posiciona nos fluxos, né? Mas como Uhum. é que é como é Uhum. que você vê essa questão? Eu sei que você Isso. já pensou muito sobre depressão, Aham. por exemplo, que é um Isso. grande problema hoje. Uhum. Então, como é que se você pudesse se estender um pouco sobre essa Claro, claro, perfeito. conglomerado, né? Isso, perfeito. Então, eu vejo assim, onde estaria um um limite, vamos chamar de limite, um limite da autoajuda, né? E aí pensando filosoficamente. E acho que não à toa, às vezes, parece que Deleuze está na autoajuda, porque eu acho que Deleuze escorrega nessa casca de banana, cai um pouquinho nessa armadilha, que seria o quê? É, o limite da autoajuda, eu vejo que, filosoficamente falando, ela aposta na força de vontade Hum, e, portanto, na consciência. uhum, Então, é assim, eu tenho que ter mais vontade, eu tenho que me forçar a acordar cedo e fazer um exercício, eu tenho que... Ou seja, existe a ideia do tu deves, né, que o Nietzsche fala, o dever. Eu uhum, tenho que. Então, entra em conflito o conteúdo que está sendo proposto com a forma que está sendo proposta, porque a forma é de um imperativo. Ou seja, eu acho que é terapeuticamente problemático justamente porque forma e conteúdo não estão juntos e cai na ilusão que Nietzsche denuncia, que Spinoza então denuncia e explica direitinho, do livre-arbítrio, como se fosse possível mentalmente eu me obrigar a sentir. Como assim? Eu sinto como eu sinto, eu não tenho esse poder. Então, ao colocar em um mental, que na verdade eu estou entendendo como dissociado, uma autoimposição, isso é a própria origem e fundamento do pensamento metafísico. Eu me coloco como se fosse no mundo das ideias, mas é só a minha mente, e imponho da minha mente contra mim mesmo, na verdade, agora eu vou fazer tal coisa. Então, não é que não possa gerar bons efeitos, mas tem um limite uhum. nesses bons efeitos. E, em geral, quando a pessoa vivencia esses limites, onde está, né, o crime perfeito, né, que não deixa vestígios, a pessoa não vai pensar que o problema é da autoajuda ou que o problema é do método. Ela certamente vai pensar, eu não consegui. Todo mundo está conseguindo e eu não. E aí ela se culpa. Ela acha que ela que não teve a tal da força de vontade o bastante. O livre-arbítrio dela é que não é livre o bastante. E não é isso. Dá para perceber pela filosofia da mente onde está a armadilha, né? Onde está a pegadinha. Bom, onde que eu acho que o Deleuze escorrega? Porque o Deleuze vai falar e vai chamar atenção. A consciência é ter ciência a posteriori do que eu já senti, que é o que o Spinoza diz. Então, o Deleuze ele vai descrever perfeitamente isso. Porém, quando o Deleuze pega uma parte da ética, da parte 4 da ética, né, que é pequena em Spinoza, e ele bota uma lente de aumento, que é o quê? O selecionar os encontros. Né? Que em Spinoza, encontros, no latim está ocursus, que deu em português ocorrência. Né? Então, selecionar os encontros. Em Deleuze, em Spinoza, não. Então, primeiro falando de Spinoza. Em Spinoza, na minha leitura, claramente significa o quê? Significa que se eu estou num ambiente que é completamente hostil a mim, né? Então pode ser assim um casamento que já deu o que tinha que dar, que está totalmente frustrado, pode ser um bairro que está em guerra, pode ser enfim, pensar em ambientes que são realmente muito hostis. Uma relação perversa com alguém, seja eu perverso, seja eu a vítima, né? Enfim, uma relação tóxica. Ou seja, tem certos encontros que, assim, não dá. Você querer que você se afete bem em certos contextos
é querer demais. Seria acreditar numa onipotência ou cair na armadilha da disputa, vou provar para mim mesmo, ou pior ainda, vou provar para os outros, ou vou provar para Deus, ou sei lá. Né? Ou seja, você vai estar cavando mais ainda o seu buraco afetivo. Então, você precisa ter isso em mente. E, portanto, em algum grau, selecionar os encontros, né? Selecionar os ambientes e as interações. Não é? Está me fazendo mal, sei lá, sair com um grupo de amigos que toda noite se embebeda. Pô, ok, eles podem ser pessoas queridas, mas está me fazendo mal. Então, eu tenho que selecionar aquele encontro. Posso até continuar amigo dele, mas não posso. Ou então, eu teria que ir e resistir. Aí não consigo. O problema é que o meu livre-arbítrio não está tão livre, eu não tenho força de vontade. Ou seja, o Spinoza está justamente propondo que a gente saia do modelo da culpa, que a gente saia do modelo da moral. Aí, agora, onde que o Deleuze me parece que escorrega, cai nessa armadilha e recai na metafísica um pouquinho, né? Apesar das intenções dele. Quando ele coloca selecionar os encontros como se fosse um dos ápices da filosofia terapêutica espinosista. Não pode. Por quê? Porque ninguém tem um poder absoluto de selecionar os encontros. Se você acha que você pode selecionar totalmente, primeiro, você vai se frustrar. Segundo, você vai se culpar. Ou seja, recai em todo o problema. Né? Porque não tem como você selecionar tudo. Por quê? Porque você não é onipotente. Inclusive porque o principal em Spinoza, sim, é o quê? É assim, tá, dá uma selecionada aí nos encontros. Agora, não seja muito exigente, porque o principal é como que eu vou me afetar bem em qualquer encontro. Só que, claro, se o ambiente for muito hostil, vai ser mais difícil me afetar bem. Se o ambiente for favorável, puxa, que maravilha, é menos difícil, é mais fácil me afetar bem. Porém, quantas vezes a gente não está num ambiente favorável e mesmo assim não consegue se afetar bem? É isso que interessa para o Spinoza. E, portanto, o foco principal não faz sentido que seja selecionar os encontros. Né? Vou até dar só mais um exemplo, eu falo para caramba, né? Mas assim, eu tenho um amigo, né, que ele conseguiu um ano sabático no emprego dele. E aí teve uma reunião de amigos e tudo, ele falou, vou pegar um ano, viajar pelo Brasil, não tenho endereço, não estou indo para lugar nenhum, vou andando, vou descobrindo na hora, vou indo, conhecer pessoas novas, lugares novos, tal. Aí ficou realmente um ano. Aí um ano depois, uma reunião com os mesmos amigos. E aí, como é que foi ele? Foi legal. Poxa, mas a gente achou que você ia estar assim, entusiasmado, renovado. Ele falou, não, o problema é que eu fui junto. Não está no fora, está também, mas o fora é um dos elementos. Sim. Então, o que o Spinoza está dizendo é muito mais assim, se o ambiente for muito hostil, puxa, você tem que pensar em mudar o ambiente. Né? Mas não vai ter ambiente perfeito. Então, assim, como que... Né? Eu penso isso, assim, a pandemia, tudo bem, no Brasil está horroroso e é revoltante, porque não precisava estar. Mas está o planeta todo, mais ou menos, vivendo esse momento. E se a gente pensar na peste bubônica, peste negra, igual. Se a gente pensar em guerra, pô, então horroroso. Aí quer dizer o quê? A pessoa que viveu lá sob a guerra, se ela não pensar terapeuticamente, eticamente, como Spinoza está propondo, como que eu vou me afetar, acabou, né? Então, a vida dela não valeu. Não, então, o famoso, assim, vamos botar entre aspas, se mata, né? Porque realmente deu azar, está vivendo nesse período. Não, ok, em ambientes hostis é mais difícil se afetar bem. Mas o mais importante dessa ética, e que, portanto, também tem um aspecto político profundo, é assim, tá, mas como que eu me afeto? Porque podia estar tudo favorável e eu me afetando mal, né? Eu fui junto, né? Se a coisa não se modifica na minha forma de me afetar, não vai adiantar estar o mundo perfeito cor-de-rosa, porque dores sempre vão existir. Muito bem. Então, vocês que estão aqui presentes sabem que eu não acho que silêncio é nada além de alguém pensando. Então, eu vou parar de falar, a gente vai ficar aqui ouvindo até alguém criar coragem e falar o que pensa, o que tem curiosidade para entender melhor.
como é sua reação? O que chamou a atenção nisso que o professor André Martins falou? Como é que vocês entendem o que ele falou? Se tem alguma coisa que vocês gostariam que ele desenvolvesse mais? Ou alguma experiência paralela que gostaria de propor? Vale tudo. Isso. E não tem pergunta boba, não tem colocação boba. Isso aí. Tudo é importante e tudo será acolhido. Foi útil, foi inútil, deu para entender, não deu para entender. Fez pensar, não fez. Eu acho que faz muita gente pensar, porque é algo muito cotidiano e muito não simples ao mesmo tempo, né? Eu anotei que uma página inteira tô olhando para ela assim, caramba, que revelador. E ao mesmo tempo a gente já sabe por que isso, né? Mas é legal ver como uma mesma situação, em momentos diferentes, uma mesma pessoa pode se desenvolver de forma diferente, né? E como essa forma ativa não necessariamente vem só da gente. Para mim foi muito legal. Eu peguei muita atenção, acho que o tempo inteiro, né, a gente cai nisso, pensar nas relações da pandemia e tal. E como muitas vezes alguns escapes, que outras vezes seriam muito mais passivos, se tornaram muito mais ativos agora, né? Tipo, encontrar amigos e bater um papo simples, assim, que antes era tão usual e banal, agora requer uma energia, um esforço, nesse sentido, não de trabalho, mas um esforço de uma energia ativa mesmo para que aconteça, né? Achei muito legal. Ah, que legal, Caio. Então, eu vejo assim, por exemplo, eu acho que é muito mais comum, muito mais frequente no senso comum, né, na vida do dia a dia, assim, sem pensar, até pela questão da cultura, as pessoas se culparem, né, ou ficarem com esse critério que a gente viu que é platônico, né, que é assim, mas é só um prazer imediato, uma alegria imediata. Ué, e daí que é uma alegria imediata? Qual o problema nisso? Né? Ou até usando os termos de Spinoza, digamos, se a gente pegasse os termos de Spinoza e transformasse numa moral, né? Assim, e foi uma alegria passiva. Ué, e daí foi uma alegria passiva? Não tem problema ser alegria passiva. A questão é assim, isso está me fazendo bem, está me fazendo mal, está me fazendo bem em qual contexto, está me fazendo mal, e se está me fazendo mal, também não adianta eu me culpar ou me condenar. Assim, puxa, e por que eu estou buscando algo que está me fazendo mal? Ah, mas é porque tem uma ambivalência, é ruim por um lado, bom por outro. É muito mais assim do que a ideia não é gerar um autopoliciamento, que em geral é o que as pessoas fazem mais espontaneamente. A ideia é o contrário, é abrir mão, largar a mão do autopoliciamento para poder perceber como sente. E as transformações vêm dessa percepção. Né? Assim, legal, pensei, entendi mais ou menos, agora relaxa. Vamos ver daqui a um mês como é que eu vou estar me sentindo. Porque os afetos se transformam pela compreensão sem que a gente esteja nesse lugar de sujeito querendo transformar os afetos. Eu vejo muito assim, nesse momento não estou dando aula na graduação, dei até o primeiro semestre só da pandemia, aí deu uma parada agora. Mas dando aula na graduação, semestre seguinte, e aí no curso de filosofia, eu dei aula durante acho, sei lá, uns 15 anos, na graduação, né, de filosofia. Na pós, estou direto. Mas o mesmo aluno podia fazer, como disciplina diferentes, vários semestres seguintes, o meu curso, né, lá na filosofia, assim. E podia também, às vezes, já gastou todos os cursos que podia fazer, mas que continua assistindo como ouvinte. Né? E era muito comum as pessoas falarem assim, puxa, no início eu ficava pensando assim, como que eu vou aplicar, né, o que o André e o Spinoza estão falando? Né? Ou será que eu estou sendo assim ou assado, porque eu quero ser de tal maneira? E o meu esforço, minha tentativa era de desconstruir. Não, relaxa, só pensa e relaxa. E aí as pessoas, depois de um tempo, me traziam assim, caramba, eu achei que, sei lá, não sabia se tinha transformado meus afetos, minha maneira de me afetar ou não,
mas me vi numa situação análoga a situações que eu tinha vivido várias vezes anteriormente e que eu sempre reagia de uma certa maneira, e eu me vi acontecendo uma situação análoga e eu reagi de uma maneira completamente diferente. Aí eu, opa, essa é a transformação real. Né? Não é você se policiar, é você compreender e, opa, agora deixa eu ver o que isso vai dar, deixa eu ver os efeitos. Né? E aí a gente se percebe se afetando de outra maneira, porque a gente está se afetando, né? Não está buscando o afeto que está prontinho ali, né? E que seria ótimo eu me afetar de tal maneira. Ok, seria ótimo, mas você tem que dar uma relaxada para ver se afeta daquela maneira ou não, porque se você quiser ter tudo no controle, provavelmente você não vai conseguir transformar os afetos. Então, são dois modelos muito diferentes, né? O modelo metafísico do controle e esse modelo imanente de compreender e dar tempo ao tempo. Engraçado que você falou, soa quase como que falam de terapia, né? Que você aprende um conceito, você fala, tá bom, aprendi o conceito. Aí você erra de novo, erra de novo, erra de novo. Até que um dia você fala, hoje foi diferente. Isso. Mas o Exato. que eu queria te perguntar, é que você falou agora no final de afeto positivo e afeto negativo, né? E aí, isso então não necessariamente está diretamente relacionado a uma alegria ativa ou passiva. Uma alegria ativa pode ser negativa também. Não, aí não tem Tá? como. Não, assim, se a gente parar para pensar, que exemplo que uma alegria ativa seria negativa? Não tem. Nem no contexto. Porque a alegria ativa, justamente, é um nome para quando a gente está se afetando a partir da nossa própria potência. Não tem como isso ser negativo. Isso Então é a sempre passiva bom. pode. A passiva, sim, claro, com certeza. Né? E as tristezas, por incrível que pareça, em dados contextos, podem vir para o bem. Há males que vêm para o bem, né? Diz o ditado. É isso, há tristezas que podem ser boas, né? Se não se tornarem melancolia. Uma melancolia boa é difícil de pensar, mas ok, se a gente está num momento de depressão também, pode ser até, né? Ao sair da depressão, que passar por essa experiência enriqueça e faça a gente ver a vida de uma maneira mais ativa, mais positiva. Por isso que, quando as filosofias estão pensando numa perspectiva da imanência, o principal é a experimentação, é a experiência de vida. Por isso que, olhando de fora, pode parecer autoajuda, mas qual é a diferença? Que a autoajuda é você no comando. Né? E o que está sendo proposto, né, o que de fato é terapêutico, é assim, compreender e deixar fluir, compreender e deixar fluir. Agora, se tiver assim, eu quero entrar no fluxo, puxa, aí já fica contraditório, né? Como é que fica? Tem duas coisas que queria entender melhor: a relação com a alegria ou com essa, de alguma maneira, orientação, não busca, mas orientação para a alegria. Uma é o luto e a outra é a raiva. Né? Como é que elas são? O luto é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Não tem como contornar. Pessoas que em gerações passadas não teriam sentido isso tão fortemente, né? Hoje sentem. Isso. E me parece que é necessário, não é uma coisa que é infértil, mas ao mesmo tempo é extremamente difícil. Exato. O luto, me parece que ele é sempre necessário. O que não significa que a gente precise ou deva se forçar ao luto. Eu acho que a gente tem que se permitir o luto. Então, enquanto que, quando a gente vai, né, para o século XX, por exemplo, que é ontem, né, historicamente, o que acontecia? A pessoa ela tinha até que teatralizar um luto, né? Porque o luto era muito mais, ela tinha que mostrar para a sociedade que ela estava enlutada. Então, tinha que ir no velório, tinha que chorar no velório, tinha que vestir preto, tinha que, tem que. Isso não quer dizer que o luto, no sentido psicológico do termo, estava sendo vivido, porque existia um ritual tão pregnante que, se a pessoa não fizesse aquela aparência ritualística, é como se ela tivesse sendo desrespeitosa. Por quê? Porque era uma cultura muito mais moralista, de julgamento. Quando a gente entende o valor terapêutico do luto,
aí não vai adiantar nada eu me forçar ao luto, porque é uma vivência psicológica. Mas eu posso entender o valor terapêutico e me abrir para o luto. Eu acho que, socialmente, a gente está entendendo um pouquinho melhor isso. Então, o luto da pessoa pode ser feito sem demonstrações de luto, porque é uma coisa interna. Agora, quando a pessoa não consegue fazer esse processo de luto, aí certamente ela vai tender para uma melancolia, né? Inclusive no sentido freudiano, que a perda de algo, ou de alguém, ou de uma expectativa, ou de um projeto, acaba como se fosse sendo uma perda de parte da pessoa, que é o que o Spinoza está dizendo, aquilo irradia para o todo da pessoa. Mas é sempre uma irradiação, daí a ideia do afeto passivo, é sempre uma irradiação imaginária. Não é que não seja real, o efeito é muito real, mas é na mente, é uma irradiação mental. E aí a gente entende melhor a importância de se abrir para o luto, se permitir o luto. Se permitir o luto é justamente o quê? Poder sofrer, poder sentir dor, poder sentir dor, poder sentir dor. Tipo assim, dá tempo ao tempo. Que aí, ok, aí a gente vai repartir, né, recomeçar, já de assim, puxa, eu reconheço que aquela perda foi importante. Não? Porque até, por exemplo, às vezes tem em palestras que eu dou, em aulas que eu dou, pessoas falam assim, puxa, mas é muito próximo da filosofia oriental. Sim e não, porque depende, né? Porque a filosofia oriental, quando ela coloca, a gente está vivenciando é uma ilusão, o véu de Maia, não é isso que esses autores da imanência estão sugerindo e propondo. Não tem ilusão, ao contrário, as coisas singulares são muito importantes, né? Então, assim, por exemplo, não sei, na filosofia oriental a gente ouve histórias assim, a pessoa perdeu o filho, né? O filho morreu. Aí, você está triste, seu filho morreu? Aí o outro responde assim, não, mas ele não morreu, ele parou de viver, porque eu não tenho um sentimento de apego, de posse de nada, então não era o meu filho, era uma outra vida que terminou seu ciclo. Ok, pode ser bonito de dizer, eu acho muito estranho, pelo menos não é o que está sendo dito, por exemplo, por Spinoza, onde as coisas singulares, ou seja, únicas, têm muita importância. Justamente por quê? Porque é através delas que se dá a alegria ativa. E essa alegria ativa, sim, é um religare com esse Deus substância, com a vida, com a potência da vida. Agora, ou seja, né, por exemplo, né, em termos da psicanálise, eu gosto de Winnicott, eu não aprecio a teoria lacaniana. A teoria lacaniana, um dos pontos, né, que eu critico é assim, o objeto, outro, em francês, né, com A, U, outro, é o objeto A. Né? Na verdade, você acha que ele é o outro com o A maiúsculo, né, o grande outro. E aí o objeto, que é o outro, o pequeno a, vai ser sempre frustrante, porque, na verdade, você acha que ele te completaria encontrando o grande outro. E aí você troca de objeto porque o próximo vai te completar, o próximo vai te completar. Até que você percebe que nenhum vai completar e, de algum modo, você se acalma. Mas tem uma resignação aí. O que o Spinoza está propondo, num certo sentido, é o contrário. Primeiro, não é um grande outro, é um grande um. Porque eu sou um modo da substância, eu sou parte da natureza. Então, a natureza não é outra em relação a mim, eu estou dentro dela. Segundo, o objeto A nunca, é o oposto do que Lacan diz, nunca é um objeto A. É um objeto específico, então é o objeto fulano, objeto beltrano. Então, uma paisagem é diferente da outra, uma casa é diferente da outra, uma pessoa é diferente da outra. E aí entra dentro de Spinoza, não como o Deleuze colocou uma lente de aumento, mas entra assim, essa seleção dos encontros, vamos tirar a coisa do sujeito, né? Que é o quê? Uma relação com alguém, ela é única, então ela é enriquecedora de um jeito que a relação com outra pessoa não vai ser, mas com a outra pessoa vai ser enriquecedora de outra maneira. Então, as relações são todas imperfeitas, tem aquelas que são tóxicas, perversas. Bom, aí realmente eu tenho que entender por que eu estou neuroticamente insistindo nessa repetição. Mas tem outras relações, e num certo sentido, claro, essas coisas podem se misturar, no aspecto ser tóxica, mas em pequenos pontos, né, dentro da ambivalência, a parte boa ser enriquecedora, etc., né, igual a tristeza que pode ser boa no contexto. Né? Então, as relações são ricas de maneira única, singular.
Ou seja, é através, se a gente fosse usar os termos do Lacan, contra Lacan, é através de um objeto A, mas de um objeto A que é diferente do outro, que eu encontro o grande outro, sim, mas que não é outro, é um. Ou seja, é na titilácio que eu encontro a Hilaritas. Né? Porque em Lacan, Hilaritas é só idealização, é só mentira. Acho que você vai gostar de Emicida, porque eu acho que ele está dizendo isso. Ah, olha que legal. Opa, vou procurar essa música. Então. Né? É É muito isso, bom. porque é exatamente nas pequenas experiências e nos pequenos encontros que existem as grandes intensidades. Né? Eu digo assim, inclusive nos meus cursos, especificamente sobre as relações amorosas, né? Não é que você está buscando sempre uma completude que nunca vai existir. Você tende a buscar sempre uma completude que você já vivenciou, porque você vem do ventre materno. Então, na verdade, você está buscando alguma coisa, não é que é só da sua imaginação. É da sua imaginação, não tirada do nada, porque você já vivenciou isso. Então, se você vê dessa forma, você, primeiro, aceita que a relação amorosa não vai te dar completude, porque todo o prazer está amorosamente enlaçado com dores. Então, vai ter prazeres e frustrações. Segundo, as relações na sua riqueza podem nos trazer vários momentos de alegrias ativas, isto é, ser causa transitiva de momentos de completude. Né? Então, é uma completude que não é uma completude para sempre, é uma completude pontual, né? Ou seja, é titilácio gerando hilaritas, mas a própria hilaritas é momentânea. Não tem uma hilaritas, né, ao modo da filosofia metafísica. Quando eu encontrar o grande amor... Nesse sentido, Freud, que eu acho que é bem metafísico na teoria, ele entendeu, olha só, essa tal completude para sempre é só na morte. Só que aí é quase uma ironia, né? Porque aí você não existe mais. Ou seja, não é. Né? Que aí o Lacan parte dessa ideia do Freud, que o Freud busca em Schopenhauer, que, por sua vez, busca isso na filosofia oriental Vedanta. E por isso que o Freud vai chamar de princípio de nirvana, que ele diz o prazer total não tem, é só morrendo. Ou seja, não é, porque você não está mais ali para sentir. Enfim, o que o Spinoza está dizendo, não, olha o que o Spinoza contrapõe. Ele está chamando esses momentos de hilaritas de momentos de eternidade, bem ao modo que o Nietzsche fala de eternidade e que o Vinícius de Moraes fala, eterno enquanto dure. Né? Porque o eterno significa o quê? Sair do tempo. Puxa, quantas vezes a gente está sentindo tão vivo que a gente está fora do Cronos, fora, é uma experiência de sair do Cronos, né? Do tempo medido. Eu estou inteiro, né? Igual o Fernando Pessoa, né? Numa frase famosa dele, diz: ser inteiro em tudo que fazes. Aí, pensando em termos de afeto, esses momentos de estar inteiro, de estar fora do tempo, são momentos de eternidade, não é de perenidade, né? Não é de estar fora da vida. Ao contrário, é só como experiência da duração que eu posso ter a vivência da eternidade, e a experiência da eternidade vai ser pontual. Aí diz Spinoza, né? Todos, por mais que se afetem com tristeza, por mais que odeiem, que se vinguem, que estejam mergulhados na passionalidade, nos afetos passivos, pessoas reativas, todos conhecem por experiência, porque não tem como não ser por experiência, o que é a eternidade. Porque, em algum momento, né, a nossa potência é a expressão da vida como um todo. Então, a gente está vivo. Então, em algum momento, a gente está vivenciando a eternidade. Ou seja, a tal da completude, a gente tem momentos de vivência de completude. Claro, uma pessoa com muitos problemas psíquicos pode ter menos, ou até se sentir em pânico, né, quando tem momentos de plenitude. Né? Enfim, aí vão ter todas as variações, de acordo com cada história de vida, cada defesa psíquica, mental. Mas todo mundo, de alguma maneira, e provavelmente não foi uma vez assim uma epifania, em vários momentos da vida, tem momentos de eternidade, que são esses momentos da completude. Tem mais alguém que gostaria de falar aqui?
Hello. Hoje, Pelo menos colocar a câmera, mesmo sem falar na hora do debate. Dá um alô. As carinhas. Bom, se ajuda. A Laura não está podendo ligar a câmera agora, né? Mas eu estou conversando com ela aqui que é muito legal ver como é um assunto assim, que te anima, né? E deixa a gente animado também. Que bom. E, tipo, percebendo, eu já falei, né? Percebendo nas coisas que a gente já viveu, esse assunto que você traz. Eu não tenho a bagagem do Lacan, nem do Winnicott, mas, tipo, é legal ver como a professora falou no Emicida e em algumas coisas mais populares, digamos assim, esses pequenos conceitos, sabe? Que acabam trazendo algum ensinamento, algum aprendizado, ainda que não seja do Winnicott ou de alguém assim, sabe? É muito legal. Bacana. Eu vi que a Bruna, né, falou também que não está podendo ligar a câmera. Que bom. Olha, quem quiser também... a Liv tinha uma pergunta agora, um comentário. Quem quiser também escrever por escrito, fica à vontade. Às vezes a pessoa ou não está podendo ligar a câmera ou é tímida, enfim, pode ser por escrito também, que eu leio. Mas diga, Liv, então, o que você tinha pensado? Eu, de fato, eu comecei a ler sobre isso esse semestre, sobre a alegria. De fato, é um tema muito recente para mim. Os alunos toparam entrar nessa aventura comigo, mas, de fato, estou lendo e relendo alguns poucos textos, e aí topei com esse termo conatos. E eu entendi, pelo que eu pesquisei, que conatos é potência, ou é persistência de vida, uma coisa assim. Isso. Agora, isso me faz muito sentido, porque as pessoas falam o tempo todo das coisas serem potentes. E eu me incomodava muito, né? Que o maior elogio era que alguma coisa era potente. Mas, retraduzindo de volta ao seu sentido, que eu não sabia do seu contexto, faz mais sentido, né? Que o potente é aquela vida residual, digamos, ou a chama mais ou menos constante dentro de cada um, né? Tem várias metáforas possíveis. Poderia ser algo que a gente valoriza, né? Mas que a gente valoriza também pelo que não é ainda, o que poderia ser, mas não é, né? Isso aí também foi... Agora, a origem da palavra conatos, o que é? Assim, porque é uma palavra que não tirou nada que eu consiga identificar. Isso. A sua interpretação, né, a sua observação, eu concordo plenamente. Né? E concordo totalmente. O termo conatos é um termo que era utilizado por outros autores da época de Spinoza. Por exemplo, Hobbes utilizava conatos, e a filosofia do Hobbes é bem oposta, quer dizer, na verdade é de Spinoza, que vem depois, né, e da mesma época, são contemporâneos, mas Spinoza é mais novo. Spinoza se contrapõe a Hobbes em pontos fundamentais, mas só para ter uma ideia, um outro contemporâneo de Hobbes e de Spinoza e de Descartes também usava o termo conatos, era Newton. Só que o Newton usava para física. A famosíssima lei da inércia, né, a força inercial, é o conatus. Então, conatus, em latim, antes de ser usado pela filosofia, significa justamente um esforço sem sujeito, né? Porque tudo bem que na vida mecânica prática você tem que empurrar algo para ele se mover sem um impulso, né? Então, conatus significa, e vamos ignorar o peteleco inicial. Conatus significa o quê? O movimento de inércia. Se não encontrar resistência, vai se mover eternamente. Isso é o conatus, e aí foi usado pela filosofia para falar justamente dessa vida interna, dessa potência de vida. Exatamente por causa disso, porque se a pessoa está viva, ela tem conatus. Né? Assim, acabou o meu conatus. Não, você está vivo. Aí, então, quando morrer, aí sim, o seu conatus acabou, só que, na verdade, é uma frase que não faz sentido, porque você acabou, então é óbvio que não tem mais o seu conatus. Assim, mas o meu corpo continua como cadáver. Ok, aí o que diz Spinoza? As partes, o corpo, não é mais a pessoa, porque a essência da pessoa não são as partes materiais.
e nem uma suposta alma, um fantasminha ali que foi embora. São as relações entre as partes. Então, a vida está nas relações entre as partes. O cadáver, essas relações se quebraram. Então, onde está o conatos do cadáver? Enquanto o cadáver não está em lugar nenhum, mas está nas células, está, enfim, ou seja, a matéria tem um conatos. Né? Se a gente pensar conatos como vida, tudo tem vida, né? Porque aí já não é mais o bio, nem o zoo, ou não é mais o zoo, enfim, é a vida nesse sentido que, por exemplo, é isso, que uma pedra tem vida. Porque, se a gente pensar em termos da física, lá dentro, né? O que constitui as coisas? O quantum. E o quantum? A gente pode medir o movimento do quantum, que é o spin. Até o nome do meu grupo de pesquisa eu chamei de spin, por conta desse movimento, que é o conatos, né? Esse movimento que não tem motor, é um movimento intrínseco à matéria, né? E também porque é Spinoza e Nietzsche, né? Spi de Spinoza e N de Nietzsche. Então, o símbolo eu peguei a assinatura do Spinoza, SPI, e o N da assinatura do Nietzsche, spin, que é esse movimento intrínseco, porque é um movimento que não é cinético, ou seja, não é um movimento que sai de um lugar e vai para o outro, é um movimento interno. Enfim, e aí, claro, no certo sentido são metáforas, mas para falar disso, quer dizer, o conatos é esse movimento que não tem início nem fim e nem propriamente um motor, porque ele é intrínseco. Muito bem. Alguém mais, além de Caio, se atreve ou se move a falar? Ou estamos muitos conatos aqui? Enfim. Eu agradeço muito a sua disposição de vir aqui e expor um pensamento que me parece que tenha muitas facetas que são... Eu nunca tinha ouvido isso. Eu queria voltar a uma coisa que a filosofia que dialoga com o senso comum. Isso, de fato, eu não sou da filosofia, de fato, então eu vou adotar isso, porque o senso comum conheço bem. Eu digo que eu sou professora da cultura banal aqui na comunicação, né? Então, eu também trabalho muito com essa ideia de senso comum, a formação de como é que a gente procura também entender seus movimentos, suas alterações, modificar também. Esses são temas muito caros para a área, né? Exato. Então, é que, tradicionalmente, né, a gente se habituou a associar a filosofia à metafísica. E aí a metafísica, sim, parece pomposa, chega alguém com argumento de autoridade e fala, eu vou dizer a verdade. É algo muito próximo do sacerdote, né, da teologia. Eu vou lhes dizer a verdade. Né? Então fica aquela... Mas justamente porque aí é que está a pegadinha, né? A armadilha. Por quê? Porque existe uma dissociação que é o que caracteriza a metafísica. Então, isso que é apresentado como argumento de autoridade, na verdade, é o que denota, o que denuncia, o que revela a falsidade filosófica da metafísica. Porque ela está pensando coisas imaginárias que deveriam ser, né? Ao invés de fazer o que a filosofia se propõe a fazer, que é pensar a vida, o real, a realidade, não a ficção, e não a imaginação. Então, é muito útil isso que você está dizendo para pensar sobre as entrevistas que os grupos de alunos fizeram. Porque cada aluno e aluna, cada grupo se encontrou com um filósofo e filósofas, né? E tentou puxar esse pensamento mesmo de cada pessoa entrevistada sobre a vida, né? Porque pensar sobre a alegria é pensar sobre a vida como um todo, de alguma maneira. Te obriga a pensar de uma maneira bastante panorâmica sobre a vida. Então, isso, de fato, assim, estou alegre com a possibilidade de ler os trabalhos finais, mas já as entrevistas, em vários casos, foram super instigantes por pessoas que curtem suas alegrias, que sabem se posicionar, ou se
vincular ou organizar seus encontros, né? Então, Isso. esse encontro, realmente, muito obrigada. Eu estou vendo que vários alunos e alunas estão se manifestando no chat, valorizando isso. Eu sei que final de semestre de um ano que tem sido muito exaustivo, não é por nada, né? Já que estamos terminando 2020 em junho. Então, queria agradecê-lo muito por estar aqui com a gente, por ter respondido com tanta celeridade, né? Alacridade, né? Como dizia. Então, e esperar que um dia a gente se conhece mais presencialmente, né? Isso, Embora a presença a gente tem, o que a gente não tem é a exato. copresença, né? Então, muito obrigada mesmo, André. Eu vou então pedir um aplauso obrigado. assim, invisível, né? Mas várias pessoas, de fato, estão muito contentes com isso e não por acaso. Muito obrigada. Que bom. Lívia, olha, queria mandar um abraço, né, bem apertado, sincero e alegre para você, agradecer o convite e para todos. Né? Quem não pôde ou não ficou à vontade de interagir, interaja pelas mídias sociais, pelas minhas mídias sociais, canal do YouTube André Martins Filosofia, Instagram, @André Martins Filosofia, tudo junto. E o meu site, acho que deu um problema, mas ele vai estar no ar ainda esse mês, andremartinsfilosofia.com. Então, interajam comigo pelas mídias sociais, vai ser um prazer. Estou vendo aqui, né, enfim, no chat aqui, agradecimento. Fico super feliz que tenha sido bom, útil, agradável e alegre. E estou muito alegre com o convite e com essas 2 horas que a gente passou junto. Muito obrigada.